Lucas, capítulo de número 15. Quero louvar a Deus pela produtora Nova Aliança. Que Deus abençoe você que está assistindo essa pregação, com a cobertura aqui da produtora Nova Aliança, uma produtora tremenda. E quando você, pastor, você que é de outra igreja, sentir no coração aí de fazer um evento na sua igreja, pode contratar a produtora Nova Aliança, que vai prestar um excelente serviço aí na sua igreja. Deus abençoe, pastor Márcio, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 15, vamos ler alguns versículos a partir do versículo 11. Quantos se localizaram no texto, diga amém. Louvado seja Deus, porque nós chegamos bem cedinho aqui. E antes mesmo de começar a tocar o som ali, o presbítero Marcelo subiu na mesa de som. E o primeiro louvor que ele colocou ali falava acerca do filho pródigo, do filho voltar à casa do pai. Deus usou sua vida, Marcelo. Louvado seja Deus, hein? Confirmando a palavra. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei, e terei com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Louvado seja Deus. Senhor meu Pai, eu te peço nessa noite, meu Deus, a tua presença é mais importante aqui nessa noite, meu Pai. Não teria sentido esse culto, meu Pai, sem a tua presença aqui. Não teria sentido nós estarmos aqui, meu Pai, se o Senhor não estivesse na casa. Eu peço, meu Pai, humildemente, por bondade, Senhor, que o teu Espírito Santo possa agir no nosso coração nessa noite. Que teu Espírito possa agora, meu Pai, tocar no coração deste homem, dessa mulher, e que esse orgulho, meu Pai, venha cair por terra. Eu peço, meu Deus amado, para que o Senhor possa mover o sobrenatural, Senhor. Quem estiver ouvindo pela rádio Semear, quem estiver assistindo esse vídeo, meu Deus, que a tua misericórdia possa alcançá-los, porque estamos vivendo nos dias finais. Meu Deus, ainda dá tempo para se arrepender, meu Pai. Ainda dá tempo, meu Pai, para se humilhar diante da sua presença. Eu peço, meu Pai amado, para que o Senhor possa alcançar o mais número de pessoas, meu Pai, através dessas ondas sonoras, através desse vídeo, e aqueles que aqui estão, meu Pai. Senhor, se faça presente e usa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tome seu assento, aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus.
Já faz algum dia que o Senhor tem falado comigo através dessa palavra, que é conhecido por todos nós, a parábola do filho pródigo. Estamos vivendo, amados, em dias tão difíceis, aonde os filhos do Pai estão rebeldes, estão preferindo viver os prazeres carnais e se afastar da vontade do Pai. E algo me chama a atenção, que Jesus, ele vem trazendo essas parábolas exatamente no momento em que os religiosos daquela época olhavam para as pessoas pecadoras, os publicanos, vendo Jesus conversando com eles, trazendo a paz ao coração daquelas pessoas, trazendo a palavra, as boas novas, a salvação para aqueles que estavam perdidos. A Bíblia vai dizer que os religiosos abominavam esse ato de Jesus. Então Jesus começou a contar essas parábolas que você conhece um tanto quanto eu. E Jesus, ele começa a contar a parábola da ovelha perdida, e a parábola da dracma perdida, e a parábola do filho pródigo. Essas três parábolas vai trazer uma linha de raciocínio, que uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo todo. Essas três parábolas vêm nos dizendo que uma alma arrependida, uma pessoa arrependida dos seus pecados, quando ela se arrepende, há alegria nos céus. Os anjos fazem festa por uma alma que se arrepende dos seus maus caminhos. Jesus então conta essas três parábolas e começa a contar a parábola da ovelha perdida, e a parábola da dracma perdida, e a parábola da ovelha perdida. Essas três parábolas vão falar de percas. Preste bem atenção. Essas três parábolas vão falar de percas, porém percas distintas. Por que, pastor, percas distintas? Porque a parábola da ovelha perdida vai tratar de perca externa. Por que uma perca externa? Porque o pastor, ele tem 100 ovelhas, ele guarda a 99 ovelha no aprisco e vai atrás de uma ovelha perdida. Então trata-se de uma perca externa. Percebe-se que esta ovelha, ela não se perde dentro da casa, ela não se perde dentro do aprisco, ela se perde fora, ela se perde longe dos cuidados do pastor. Por isso que o pastor entende de deixar as 99 no aprisco e ir buscar uma ovelha perdida, porque ele entende que esta ovelha perdida está sofrendo, porque essa ovelha perdida está comendo qualquer tipo de alimento, e só o pastor sabe o alimento que deve dar para a sua ovelha. E o pastor vai atrás desta ovelha perdida, porque se trata de uma perca externa. A parábola da dracma perdida trata-se de uma perca interna. Eu fui buscar isso e eu fiquei impactado, porque é uma parábola que chama muito minha atenção, porque a dracma, ela se perde dentro da casa. A mulher tinha 10 dracmas, se perdendo uma, ela vai acender a lamparina, ela vai varrer a casa em busca de uma dracma perdida. Então essa perca é uma perca interna, é perca de valores dentro da casa. E algo me chamou a atenção nos dias que nós estamos vivendo hoje, que Satanás, ele não está mais com a estratégia de tirar o cristão fora da igreja. Ele tem a fazer com que a pessoa fique perdida dentro da casa. A dracma estava perdida dentro da casa, e agora a dona, ela vai tomar algumas atitudes para procurar essa dracma. Pastor, mas ela tem 9 dracmas e ela vai buscar uma dracma? Vai, porque só ela entende o valor daquela dracma perdida.
Só Deus entende o valor de uma alma perdida. Mas tem 9 pessoas que faz a diferença. Mas aquela que está perdida, o Senhor faz questão de buscar, porque ela vale mais que o mundo inteiro. E quando aquela mulher, a dona da dracma, ela acende a lamparina, eu começo aqui já a introduzir ao seu coração que aqui tem a luz do Espírito Santo, porque a lamparina representa isso, a luz do Espírito Santo. Aquela mulher entende que aquela dracma perdida, ela está perdida na escuridão, e por isso ela acende a lamparina. Para quê? Para iluminar aquela dracma que está perdida. Mas quando ela acende, pastor Vitor, aquela lamparina, a Bíblia vai dizer que no momento não foi encontrada aquela dracma. Por quê? Porque a dracma estava coberta de entulhos, a dracma estava coberta de sujeira, a dracma estava coberta com pó. E aquela mulher, ela tem atitude de fazer algo muito interessante. Ela pega a vassoura e ela começa a tirar os entulhos. Ela pega a vassoura e começa a tirar o pó. Ela pega a vassoura e começa a tirar o lixo. E a Bíblia vai dizer, no momento que ela faz isso, a luz da lamparina resplandece na dracma e ela reflete até mesmo a sua matéria, que é a prata. Eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus está acendendo a luz aqui nesta noite em vidas de pessoas que estavam perdidas dentro da casa. Mas aí o Espírito Santo diz para você: começa hoje a tirar os entulhos, começa hoje a fazer uma limpeza espiritual, começa hoje a tirar todo o lixo, porque senão fatalmente se perderá fora também. A dracma estava perdida, e se não houvesse uma intervenção daquela mulher, fatalmente, pastor Vitor, aquela dracma ia se perder fora. Como assim, pastor Robson? Porque quando aquela mulher, se ela deixasse aquela dracma para trás, ela ia automaticamente também tirar a sujeira de sua casa, e automaticamente a sujeira ia junto com a dracma para o lixo. Mas quando ela entende que aquela dracma tem valor, eu vou buscar, aquela dracma tem valor. Amados, a presença do Senhor está aqui nessa noite, e o Senhor está restaurando vidas, o Senhor está buscando dracma perdida. Sabe o que você faz nessa noite? Se deixa ser achado pelo Espírito Santo de Deus. Larga esse orgulho hoje e deixa o Espírito Santo de Deus resplandecer a luz na sua vida. Diferentemente da parábola do filho pródigo, o filho pródigo, ele pede sua herança para o seu pai. E ao estudar isso, amados, eu comecei a chorar em casa, e comecei a entender o tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Porque quando esse pai, ele pede a herança, quando esse filho pede a herança para o pai, ele estava quebrando princípios. Ele estava dizendo para o pai: eu não quero ficar debaixo da sua autoridade, eu não quero ficar na sua casa, eu não quero ficar debaixo dos seus mandamentos, eu não quero seguir as suas ordenanças, eu não quero te servir, eu quero que você morra. Porque quando ele pede a herança, ele estava querendo dizer isso. Porque herança não se recebe na hora que eu quero. Herança não se recebe quando eu peço e Deus me dá a herança. Herança se recebe no tempo certo, quando nós estamos preparados. Porque herança nós temos para receber do Senhor, mas a maior herança somos eu e você. A maior herança é eu, é você. A maior herança somos nós. Nós somos comprados no sangue de Jesus. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Nós somos enxertados na videira que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, olhe para cá, redobre sua atenção, que o pai, ele dá a herança para o filho. Pastor Marcos, ele poderia usar a sua autoridade paterna. Ele poderia dizer para o filho: o que você está dizendo aí? Você é o filho mais moço. E quando eu estava aqui, Deus me deu uma revelação.
de que aquele menino, o mais moço, criou no seu coração um desejo de viver suas vontades. Por quê? Porque ele era o mais moço. Ele pensava que a herança ia ficar para o primogênito. Então ele decide fazer as suas vontades. Sabe que o Deus falou comigo aqui em cima do altar? Que Satanás está minando mente para sair da casa do Pai. Satanás está minando mente de uma forma totalmente daquilo que não condiz com a palavra, para sair da presença do Pai. Mas há uma intervenção divina aqui nessa noite. Você crê assim? Você crê que você que está aqui nessa noite, há uma intervenção divina? Satanás pensou que ia destruir a sua casa. Satanás pensou que ia destruir o seu ministério. Satanás pensou que ia destruir o projeto que Deus tem para a sua vida. Mas louvado seja Deus que você veio na casa, você veio buscar ao Pai, você veio se relacionar com o Pai. E o Pai, Ele estendeu a misericórdia para a sua vida. Mas é preciso passar por algumas etapas. Escute isso. O Pai, pastor Vitor, Ele deu herança. O Pai poderia dizer: eu não vou te dar nada, você não tem capacidade administrativa para administrar essa herança. O Pai poderia fazer isso, mas o Pai não fez. Porque o Pai sabia que antes do filho se perder lá fora, ele já estava perdido dentro da casa. Então era necessário um trabalhar na vida dele. O pai sabia o filho que ele tinha. Então a parábola do filho pródigo vai trazer uma linha de raciocínio de percas dupla. Como? O filho pródigo estava perdido dentro da casa e também se perdeu fora. Lembra que eu disse para você que a dracma estava perdida dentro da casa, e se a mulher não tomasse a atitude de procurá-la, e a dracma não se deixasse ser achado pela luz do Espírito Santo, fatalmente ela ia se perder fora também. Aqui é nessa noite, a palavra está sendo introduzida no seu coração. Aqui o Espírito Santo está intervindo na sua vida, porque Deus sabe que tem muitas pessoas que estão perdidas na casa. Mas hoje eu quero dizer para você que Satanás perdeu na sua vida. E hoje, se você não deixar essa palavra entrar no seu coração e você se arrepender hoje, fatalmente você vai se perder fora. Aí acabou para você. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida e abundância. Jesus quer dar vida aqui nessa noite. Jesus quer dar vida aqui nessa noite. Receba a vida aí, meu irmão. Receba a vida aí. Larga esse orgulho de lado. O Senhor quer te restituir. O Senhor quer te restaurar. O Senhor quer fazer uma nova história na sua vida. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amados, o filho pródigo, depois de algum tempo que ele recebe a sua herança, ele sai da casa do pai, a fim de gastar em seus prazeres carnais, com prostitutas, a fim de saciar o seu ego, saciar a sua vontade carnal, porque ele não tinha noção da consequência que sobrevinha para a vida dele. Ele não tinha noção daquilo que ele estava carregando na sua vida. Eu vou dizer o que ele estava carregando. Aquele filho pródigo, quando ele decide pegar a herança, quando ele decide sair da casa do pai, ele estava levando sobre si uma grande maldição. Sabia disso? Porque ele saiu rebelde da casa do pai. Ele saiu se rebelando com o pai. Ele saiu dizendo: eu não quero ficar mais debaixo da sua autoridade. Eu não quero obedecer mais os seus mandamentos. Eu não quero fazer conforme o Senhor está colocando para mim fazer. Eu quero fazer da minha vontade. Quantas pessoas que saíram da casa do pai e acham que está tudo bem, e acham que está tudo certo, mas lá no fundo do coração dele, lá no fundo do coração dela, ela sabe que ela fez errado de sair da casa do pai. Vai ter consequências. A Bíblia vai dizer, versículo 13: não muito tempo depois,
o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar com um cidadão daquela região e passou a cuidar de porcos. Aquele jovem achou que ia ter sucesso longe da presença do pai, mas o pai sabia que um dia ele ia retornar e o pai estaria de braços abertos para recebê-lo. Você consegue entender o tamanho da misericórdia desse Deus por mim e por você? Você consegue entender o que esse filho fez para o pai, quebrando princípios, desonrando o pai? Mesmo assim, o pai sabia que ele ia voltar. Mesmo assim, o pai sabia que ele ia retornar para casa, e o pai ia receber ele de braços abertos. Porque o pai não é como eu e você. O pai, ele sabe o valor de uma alma. Pastor Vitor, pega o microfone, vou me ajudar a pregar aqui. Eu estou sentindo um mistério tão grande aqui. Eu estou sentindo uma unção tão poderosa. Pega a Bíblia. Eu quero que você lê, e no momento que você lê, você já lê profetizando. Você já lê entrando nessa dimensão espiritual. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Eu quero dizer para você o porquê esse filho pródigo saiu desta maneira que ele saiu e que acarretou sobre a sua vida. Deuteronômio capítulo 28, versículo 16. E lê com autoridade, já profetizando. Deuteronômio capítulo de número 28, versículo de número 16. O que acontece, pastor Vitor, com os desobedientes que não obedecem o pai? O que acontece com aqueles que decidem fazer as suas próprias vontades? O que acontece com aqueles que decidem sair da autoridade, debaixo da autoridade do pai? Lê para nós, pastor Vitor. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Amém. Maldito será na cidade. Aquele jovem, ele achou que na cidade ele ia ter sucesso. Aquele moço achou que ia se dar bem no campo. Lê de novo. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Por causa da desobediência. Aquele jovem, aquele moço, carregou sobre si uma maldição tão grande que ele não sabia. Porque a desobediência traz maldição para a nossa vida. Eu sair da casa do pai, sem ser a vontade do pai, vai trazer maldição para mim lá fora. E a Bíblia diz assim, no versículo 14: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. A Bíblia vai dizer, amados, no mesmo livro de Deuteronômio, que Moisés, ele diz para o povo: aonde vocês pisarem a planta dos vossos pés, o Senhor nosso Deus vai entregar a terra em que vocês pisarem, mas se obedecerem os mandamentos do Senhor. Existe uma bênção que eu e você carregamos, quando nós obedecemos os mandamentos, a palavra do Senhor.
Nós somos portadores dessa bênção. Eu fui buscar isso e fiquei impactado. Existe uma bênção delegada para mim e para você, que o lugar aonde você pisar, se é amaldiçoado por Satanás, tem que ser abençoado, porque você carrega a bênção. Sabia disso? Você sabia que Deus delegou para você uma autoridade no mundo espiritual, que você é portador dessa bênção, desde que você obedeça. Aonde você pisar a planta dos vossos pés, Satanás tentou amaldiçoar, mas lá será abençoado. Aonde você pisar, Satanás tentou destruir, mas lá será abençoado. Aonde você andar, Satanás pensou que ia destruir, mas vai ser abençoado. Por quê? Porque houve uma obediência dos mandamentos da palavra de Deus. Você é portador dessa bênção. Você que obedece é portador da bênção. Então chega na sua casa, porque Satanás tentou amaldiçoar, e quando você chegar na sua casa, você vai dizer: aqui não, Satanás, eu sou portador dessa bênção. Eu sou portador dessa bênção. Se o diabo tentou amaldiçoar, você vai abençoar. É porque muitas vezes nós não temos dimensão de cada palavra que nós lemos nessa Bíblia, que é a palavra de Deus. É porque muitas vezes nós não temos dimensão de quando nós lemos a palavra de Deus, o poder que tem no mundo espiritual, se nós viver essa palavra, o poder que Deus delega se nós andar em obediência, o poder que Deus entrega quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes nós não vamos entender a vontade de Deus, mas por obediência, por amor eu vou obedecer. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas por amor a Deus, por amor ao chamado que Ele tem para a minha vida, eu vou obedecer. Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Quantos estão aqui nessa dimensão espiritual? Deus está renovando vidas aqui nessa noite. Deus está bradando aqui grandemente. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. O pai permite o filho sair e não vai atrás do filho. E por quê? A ovelha se perde do seu pastor e o pastor vai atrás da ovelha. Por quê? A dracma perdida dentro da casa, a mulher procura, acende a lamparina, varre a casa. Por que ela vai atrás da dracma? Porque tem pessoas, amados, que já provou do alimento que Deus dá, genuíno e verdadeiro, e mesmo assim quer se perder, mesmo assim quer ficar perdido pelo seu orgulho, pela sua desobediência. Mesmo assim quer ser perdido, ficar perdido, porque não quer se submeter à autoridade do Pai. Eu e você estamos aqui, não é, amados, porque nós estamos para um ato de religiosidade, não. Eu e você temos que estar aqui, porque é aqui o lugar de se relacionar com o Pai, é aqui o lugar de falar com o Pai, aqui é o lugar de ouvir a palavra do Pai, aqui é o lugar de estar se relacionando com o Pai que está aqui nessa noite. Quantos veio aqui para se relacionar? Quantos veio aqui para entregar o seu melhor para Deus? Começa a adorar Ele e aplauda em nome de Jesus. Diferentemente da ovelha perdida, que se perdeu longe dos cuidados do pastor. Tem tantas pessoas, amados, que estão perdidas, que Deus levantou eu e você para ir buscar. Tem tantas pessoas que estão perdidas porque estavam longe dos cuidados do seu pastor. Mas não foi voluntário. Essa ovelha se perdeu, ela não quis se perder, porque essa ovelha não tinha raciocínio. Mas o filho pródigo, ele estava perdido porque ele quis.
Mas o pai sabia que um dia ele ia voltar. E o pai preparou tudo. E a Bíblia vai dizer que pela desobediência desse filho pródigo, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. Por quê? Porque ele carregava sobre si uma grande maldição. Então não adianta fugir da casa do pai. O lugar que você pisar, se você tiver desobediência, vai entrar em crise. A cidade começou a passar uma grande fome. Não era só o filho pródigo. Todos estavam ali necessitados, porque tinha um desobediente naquele lugar. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. E mesmo assim, não caiu a ficha. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E mesmo assim, não caiu a ficha. Porque para um judeu naquela época, cuidar de porcos era terrível. Era um pior dos serviços que mandava um judeu fazer, era cuidar de porco. Mas ele se submeteu a isso. E o porquê ele se submeteu a isso? Por causa do seu orgulho de não querer voltar à casa do pai. Não caiu a ficha. Eu imagino que ele pensava: isso aqui vai passar nada, você está desobediente. Isso aqui vai passar nada, você saiu da casa do pai rebelde. E como se não bastasse, ele deseja comer a comida dos porcos. E algo dói na minha alma, pastor Vitor, porque um filho que já comeu do pão na mesa que o pai oferece, se submeter a isso, a comer comida de porco, tem que ser muito obstinado. Porque tem pessoas que se alimentavam de um alimento verdadeiro. Tem pessoas que se alimentavam, que o pai oferecia do bom e do melhor para ele, mas pelo seu orgulho, pela sua desobediência, ele preferiu sair, e mesmo assim não adiantou, preferiu desejar comer a comida dos porcos. Olha o grau que esse jovem estava passando pela sua desobediência, pelo seu orgulho. Mas algo me chama a atenção, que ninguém dava nada. Até as pessoas que estavam ao lado dele se importavam com ele. Porque ele desejava comer a comida dos porcos. Ele não comeu. Amém? Amém? Ele não comeu a comida dos porcos. Mas ele desejou. E por que ele não comeu? Porque tinha pessoas lá ainda que se importavam com ele. Ninguém lhe dava nada. Foi só aí que ele caiu em si e disse: levantar-me-ei e terei com meu pai. Você pode dar um glória? Só aí que ele disse, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Sabe o que ele estava dizendo? O empregado de meu pai trabalha duro, os empregados de meu pai têm disciplina, mas o empregado de meu pai tem pão de sobra na sua mesa. E eu passando aqui necessidade, e eu passando aqui fome, eu não vou ficar mais assim. Levantar-me-ei e terei com meu pai, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus empregados. Nesse momento houve um arrependimento na vida daquele menino, na vida daquele jovem. Mas algo eu quero trazer aqui ao seu coração, para você que está aqui, para você que me assiste, para você que me ouve pela Rádio Semear. Não adianta, porque nesse momento ele só estava pensando, ele não tomou atitude ainda de voltar. Nesse momento ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai.
Nesse momento ele pensou: eu vou voltar porque lá tem pão de sobra para os empregados do meu pai. Mas quando ele diz aqui: eu porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai, nessa tradução aqui me chamou muita atenção. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Quantos nessa noite que estavam perdidos dentro da casa? Quantos nessa noite que está perdido lá fora? Quantos aqui nessa noite que vai se pôr no caminho que o pai estabeleceu para você? Quantos aqui acredita ainda que há esperança para o seu ministério, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua vida? Levanta sua mão para o céu e aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Você não pode só pensar. Você não pode só pensar: eu vou me levantar, eu vou ir ter com meu pai, eu vou ir para a igreja não por um ato de religiosidade, mas para ter um relacionamento. Você não pode só pensar, você tem que colocar em prática. Porque o filho pródigo, ele pensou, mas no versículo 20, ele tomou atitude. Diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Não ficou só no papel e na caneta. Ele se levantou de verdade e foi ter com seu pai. Nesse momento houve um arrependimento, mas não é um arrependimento superficial. Naquele momento ele estava dizendo: eu não aceito mais a minha vida desse jeito. Eu não aceito mais a maneira que eu estou vivendo. Quantas pessoas já pensou em voltar para a casa do pai, mas não volta por orgulho? Quantas pessoas que está na casa do pai, que o pai fala: filho, eu quero ter um relacionamento com você, mas ele não se submete por orgulho. Quantas pessoas que se arrependeu de sair da casa do pai, mas ele não volta, porque eles vão pensar: o que o meu irmão vai dizer? O que meu irmão vai falar? Ei, meu querido, o irmão também desse filho pródigo mais velho se levantou contra ele. Você não tem que pensar do que o seu irmão vai falar. Você tem que pensar que Jesus está voltando e que o pai quer se relacionar com você. Então volta hoje. Você que está me assistindo, volta hoje. O pai está te esperando. Volta para a casa do pai. Larga esse orgulho. Você sabe que errou, porque feio não é voltar, feio é permanecer no erro, feio é colocar uma capa no seu rosto, até mesmo nas suas costas, uma máscara no seu rosto e achar que está tudo bem, quando na verdade você sabe que não está bem. Então volta para a casa do pai, porque ainda o pai está te dando oportunidade. Volta para a casa do pai, se relacione com o pai, porque ainda o pai está te dando oportunidade. Ainda o pai está dando oportunidade. Mas essas oportunidades podem se acabar. O filho, ele pensou naquele momento: não dá para mim, eu não posso viver longe do meu pai, eu vou morrer. Abre a sua Bíblia, pastor Vitor. Ezequiel, capítulo de número 18. Ezequiel, capítulo 18. Lê para mim o versículo 30 e o 32. Porque o pai, o filho, ele pensava que ia morrer naquele lugar, mas o pai tinha vida para dar para o filho. Escute aqui. O pai, ele tinha vida para oferecer para o filho. É agora, pastor Vitor, que eu quero que você lê profetizando. Pode ler. Capítulo 18, versículo 30 ao 32. Portanto eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus: vinde e convertei-vos de toda a vossa transgressões e iniquidade,
e não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com todas transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por qual razão morrereis, ó casa de Israel? Sabe o que Deus está querendo dizer? Eu tenho vida para você. Apesar das suas desobediências, apesar das suas transgressões, eu não tenho prazer na sua morte, eu tenho vida para te entregar. Então se arrependa hoje, lançai de vós todas as vossas transgressões, como que transgredistes, e fazei-vos um coração novo. Você está entendendo que o Senhor está dizendo? Fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na sua morte. Então se arrependa hoje e volta quanto é tempo à casa do Pai. Deuteronômio, capítulo de número 28. Porque da mesma forma que aquele filho pródigo, ele carregou sobre si maldição por sair na desobediência, quando ele se arrepende, ele recebe a bênção na sua vida. Ele passa a ser portador dessa bênção. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Lê para mim, pastor Vitor. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quem vai ouvir a voz do Senhor teu Deus? Você que está me ouvindo pela rádio Semear, será que você vai ouvir e colocar em prática a voz do Senhor teu Deus? Será que você que está me assistindo, você vai ouvir e colocar em prática a voz do Senhor teu Deus? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então desperta, tu que dormes, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você é portador dessa bênção? Você é portador dessa bênção? Você é portador dessa bênção? Eu sou portador dessa bênção. Nós somos portadores dessa bênção. Chega no seu trabalho, o diabo tentou amaldiçoar aquele lugar e fala: eu sou portador da bênção. Aqui está a bênção do Senhor. Chega para sua esposa, chega para o seu esposo e diz: o diabo tentou amaldiçoar a sua vida, mas eu sou o portador dessa bênção, então eu estou abençoando. Chega para a tua filha, chega para o teu filho. Satanás tentou amaldiçoar com obra de macumbaria, de feitiçaria. Satanás tentou destruir, mas você repreende no nome de Jesus e diz: eu sou portador da bênção. A minha casa será uma bênção, os meus filhos serão uma bênção, o meu ministério será uma bênção, os meus pastores é uma bênção. Tudo que o diabo tentou amaldiçoar está se convertendo em bênção. Tudo que o diabo tentou amaldiçoar está convertendo em bênção nesta noite. Você acredita nisso? Você adora ao Senhor. Eu sinto aqui um poder de Deus tremendo. Tudo que o diabo tentou amaldiçoar na sua vida se tornará em bênção, mas se obedeceres e ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quanto está entendendo? Meu Deus, oh meu Espírito Santo,
Age nesse coração que ainda está endurecido. Age nesse coração que ainda está endurecido. Saia dessa soberba espiritual. Quantas pessoas estão com a dracma perdida dentro da casa, que ainda não se deixou ser achado por Deus. Hoje o Senhor está procurando aqui, meu irmão, você. Será que você deixa a luz do Espírito Santo resplandecer nessa vida, na sua vida nessa noite? Levanta a sua mão para o céu. Já profetiza. Você que veio buscar aqui pelo seu esposo, você que veio buscar pela sua esposa, pela sua casa, pelo seu ministério, já profetiza: a partir de hoje a minha casa será uma bênção. A partir de hoje a minha vida será uma bênção. A partir de hoje eu não serei mais quem eu sou. Levantar-me-ei e voltei com o meu Pai. Levantar-me-ei e terei um relacionamento com o meu Pai. Levantar-me-ei e vou ter intimidade com o meu Pai. Oh, meu Deus. Pode adorar. O Senhor está quebrando cadeias aqui nessa noite. O Senhor está quebrando maldição aqui nessa noite. O Senhor está colocando por terra obra do inimigo. O Senhor está despedaçando todo o jugo. O Senhor está realizando uma grande obra na sua casa. O Senhor está fazendo o impossível, porque você atentou à voz do Espírito Santo e passou a ouvir a voz de Deus hoje. Tem bênção para você. Tem bênção para você. Tem bênção para sua casa. Tem bênção para sua vida. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Todas essas bênçãos, amados. Eu disse aqui, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus só. Eu ouso em dizer para você aqui que você não tem que ler a Bíblia. Você tem que meditar nela. Porque quando você medita nela, Deus, Ele lança uma palavra no seu coração quando você está no seu quarto. Quando você está sozinho, só você e Deus, lendo a palavra do Senhor, orando, você vai ver o quanto você está longe da presença de Deus. Você vai ver o quanto você está longe de agradar o coração de Deus. Nós vamos ver o quanto nós estamos longe de agradar o coração de Deus quando nós meditamos na palavra. É por isso que a igreja está fraca. É por isso que o orgulho tomou conta, a soberba, a prepotência. Porque as pessoas, elas têm suas próprias razões. Porque elas não leem a palavra, elas não meditem na palavra. Muitas vezes a Bíblia está lá na minha casa, mas ela fica somente na minha estante. E eu abro a Bíblia só quando eu venho para casa. Como que você vai permanecer de pé? Como que você vai continuar obedecendo os mandamentos? Sabe o que vai acontecer? Você vai achar que tudo é exagero. Você vai achar que tudo é loucura. Por quê? Porque você não medita. Porque você não ora. Porque você não jejua. Porque você não paga o preço. E quando acontece isso, a carnalidade toma conta do ser humano. E ele acaba saindo da casa do Pai, achando que está certo. Eu não tenho que estar na casa do Pai, amados, aprenda isso. Se você está aqui assim, se converta hoje. Eu não tenho que estar na casa do Pai por obrigação. Eu não tenho que estar na casa do Pai porque eu tenho um título de pastor. Eu não tenho que estar na casa do Pai porque eu tenho um título de obreiro. Eu tenho que estar na casa do Pai porque eu quero ter relacionamento. Eu tenho que estar na casa do Pai porque lá o Pai vai me oferecer do alimento que vai fazer com que eu permaneça de pé. O Senhor está entregando pão aqui. O Senhor está entregando pão, alimento do céu. Satanás pensou que ia tirar você do foco. Satanás pensou que ia acabar com o seu ministério, mas você caiu em si através dessa palavra. E a Bíblia vai dizer que quando ele se levantou e foi para o seu pai, estando ainda de longe, está no versículo 20, estando ainda de longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão,
correu para o seu filho e abraçou e beijou. Eu vou ler de novo. Estando ainda ele longe, seu pai o viu. Quem o viu? Seu pai, de longe. O pai não esperou ele nem chegar. O pai foi até o encontro dele, porque o pai sabia que ele estava voltando arrependido, porque o pai sabia que ele aprendeu lá fora, porque ele não quis aprender aqui dentro, ele aprendeu lá fora. Mas você que não quis aprender aqui dentro e aprendeu lá fora, volta, porque o pai está te esperando com braços abertos para te receber. Eu estou acabando. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, revistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram o seu regresso. O filho que estava morto voltou à vida. É que o pai tem para oferecer aqui para nós nessa noite. E voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Algo, amados, tem muito forte nesse versículo que muitas vezes nós não imaginamos. Quando o pai recebe o filho, quando ele pede para os seus servidores: tragam a melhor roupa. Esse momento o pai estava mostrando para o filho a aceitação de volta, a posição de volta. Quando o pai entrega o anel para o filho, o pai está dizendo: eu tenho autoridade ainda para entregar para você. Quando o pai entrega o anel para o filho, o pai diz: você se arrependeu, e eu conheço o seu coração. A autoridade que você tinha, eu dou de volta. Toma o anel de filho. E algo mais ainda, em seu dedo, coloca o anel em seu dedo, e calçado em seus pés. Amados, eu fui buscar e eu fiquei impactado com isso. Porque quando nós lemos no encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, nós vamos ler que quando Moisés chega e vê aquela visão da sarça pegando fogo, ele ouve um grito: Moisés, 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 tire a sandália dos seus pés, porque onde você pisa é terra santa. A sandália de Moisés nunca foi do Egito. A sandália que Moisés estava nunca foi do Egito. A sandália que Moisés estava, quando Deus pede para Moisés: tire a sandália dos seus pés, sabe o que Deus estava falando para Moisés? Tire a sandália hoje, porque eu quero um compromisso. Moisés, tira a sandália hoje, porque eu quero que você se comprometa com aquilo que é santo.